Então, você concorda comigo que na hora de eu fabricar minha alça ou minha massa de mira, se, por exemplo, eu fizer minha massa de mira com um aço muito bravo, e a hora que eu for instalar ele, eu posso danificar o rabo de andorinha? Rabo de andorinha, pessoal, é essa região aqui, ó, do ferrolho, para você encaixar o seu sistema de pontaria. Você concorda comigo que se eu fizer com um aço muito mais resistente que meu ferrolho, a hora que eu for instalar aqui, ele vai usinar e vai cortar um pedaço do meu ferrolho? Vai sim, vai acabar danificando. Meu ferrolho, certo? Então, o certo do sistema de pontaria, alça e massa, ou qualquer outra coisa que você for instalar, ele tem que ser mais macio do que o ferrolho. Por quê? Porque se ele quebrar e você tiver que tirar ele aqui, você consegue tirar ele sem danificar seu ferrolho, e você consegue colocar outro novo aqui, entendeu? Ao contrário, eu já vi muita gente fazendo massa de mira, aí o cara pega um aço super resistente, tempera ele, vem, aí a hora que instala aqui, chega usina no ferrolho. Aí às vezes com a quantidade de disparos, o material ele quebra por fadiga, certo? E aí fica um toquinho aqui dentro desse rabo de andorinha. Ah, meu amigo, para você tirar isso aqui sem estragar o ferrolho, é uma mão de obra que não está escrito no gibi, entendeu? Então, sempre que for produzir o sistema de pontaria, uma alça em massa de mira, principalmente que entra em rolho assim, ou por exemplo, no caso da Glock, não sei se tem alguma foto da Glock aqui, padrão Glock. Vocês estão observando aqui que aqui embaixo, ó, tem um parafuso? Sim, Esse parafuso aqui, ele tem que ser mais macio do que o ferrolho, certo? Por quê? Se por acaso ele espanar, se por acaso eu tiver que cortar ele, é mais fácil eu consigo cortar ele e não danifico o meu ferrolho. Se eu fizer esse parafuso com um aço muito mais resistente que o meu ferrolho, o dia que esse parafuso ele engripar lá, oxidar e eu tiver que tirar ele, ou então que eu tiver que cortar ele para poder tirar, eu vou ter que estragar meu ferrolho para poder conseguir tirar ele, entendeu? Então, isso é um detalhe de projeto. E sempre você escolhe essa questão de dureza de acordo com a qualidade, nível de complexidade da sua peça, certo? Por exemplo, se você for fazer um compensador de recuo, que vai ser acoplado diretamente ao seu cano, certo? O material do compensador de recuo tem que ser mais macio e menos resistente do que o material do seu cano, para que durante os processos de montagem, mesmo que haja desgaste, o compensador sofra desgaste, mas não o cano, porque o cano é muito mais caro e muito mais complexo de arrumar, entendeu? Ah, então beleza. Pessoal, sabendo que o minha massa projetada ela vai ter 7 centímetros comparada ao tamanho do meu alvo, certo? Então a gente vai ter, o meu alvo é de 9, então eu vou ter 1 centímetro sobrando de cada lado. Vocês concordam comigo? Então, se eu fosse calcular aí qual que é o erro de instalação da minha massa de mira, certo? Vocês concordam que quando você coloca por interferência, você vem e monta a sua massa de mira, você tem que centralizar ela, mas o quão centralizado essa massa de mira deve estar? Assim, qual que é o máximo de erro, de diferença? Quão torta ela pode estar para que, mesmo assim, ela estando torta, quando eu realizar meus disparos, eu consiga acertar dentro do meu alvo, tá? No caso desse aqui, a gente tem sobrando, tem 1 centímetro sobrando para cada lado, certo? Então, vamos considerar que um erro de 1 centímetro a 15 metros
para o meu sistema de pontaria, tá ok. Vocês concordam com isso? 1 centímetro ou 1 milímetro, professor, de cada lado. 1 centímetro para cada lado, a 15 metros tipo assim, a 15 metros, o meu alvo a 15 metros, e no meu alvo, um erro de 1 centímetro. É ok? Vocês concordam? Ah, entendi. O alvo tem 9, né? Ah, entendi. O alvo Beleza, tem professor. 9. E a minha massa tampa 7 centímetros. Então, vai sobrar 1 centímetro de cada lado. Se eu errar 1 centímetro, Certo. todo mundo vai bater dentro do alvo. Você concorda? Sim. Então, é um erro aceitável, não é? Sim. Então, beleza. Então, pensando assim, vamos calcular o quão a minha mira pode estar desalinhada para poder, mesmo assim, eu conseguir colocar meus disparos, certo? Dentro da região que eu preciso. Beleza? Ô Yuri, Oi. nessa página anterior, por que que você dividiu, volta aí, por que que o 660 foi dividido por 3? Então tá. Eu vou. O 3 aqui. Deixa eu pegar meu desenho aqui. A minha massa de mira vale 3, certo? A projeção da minha massa de mira, eu vou chamar de X, porque eu não sei quanto que vale, certo? Já entendi, Daqui até aqui é um triângulo, ó. Eu desenho esse já triângulo entendi, verde. Entendeu? já. Eu fiz uma semelhança de triângulos. Pode prosseguir. Beleza, é isso mesmo. É a massa. Show de bola. Então, bora lá. Então, o quão de erro lateral eu posso ter para atingir o meu alvo? Então, imagina que a minha alça de mira está alinhada perfeitamente, ela já está pronta, certo? Só que a minha massa de mira está um pouquinho desalinhada. O quão desalinhado que eu vou aceitar? Eu vou considerar aceitável, certo? Aí a gente está colocando um erro de 1 centímetro a 15 metros, por exemplo, certo? Aqui, eu vou fazer uma semelhança de triângulos também, tá? Vou pegar aqui. Então, eu vou pegar a distância da minha alça de mira, certo? Até o meu alvo. E aí, essa distância da minha alça de mira até o meu alvo, ela vai ter uma altura aqui, que é o meu erro. Eu falei que é 1 centímetro, ou seja, 10 milímetros, certo? E aí, eu vou pegar outro triângulo, vou pegar um triângulo azul, que vai ser da minha alça de mira até a minha massa de mira. E eu quero descobrir qual que é esse valor aqui, ó, esse erro, que eu vou chamar de x. Tá vendo? Vocês conseguem ver os dois triângulos? Então, eu tenho um triângulo verde, que a distância dele vai ser 15 mil milímetros, mais 160 milímetros. 15 mil milímetros é a distância até meu alvo, e 160 é a distância do meu raio de mira, certo? Dividido por 10, que é o erro admissível que eu tinha. Igual a 160, que é o meu raio de mira, certo? Dividido por x, que é o valor do erro admissível para a montagem da minha massa de mira. Qual que vai ser meu erro admissível? 0,1 milímetros, certo? 0,1055. Vamos arredondar para 0,1, certo? Beleza. Pergunta número 1. Qual tipo de aparelho de precisão eu posso medir? Qual tipo de aparelho de medida eu uso para ter essa precisão de 0,1 milímetros? Micrômetro. Micrômetro. O que mais que tem? Paquímetro. Vai depender muito do paquímetro, né? Sim, Porque, mas é um paquímetro de qualidade, né, professor? porque os mitutões ele vai ter 0,02, né?
A maioria dos mitutões você mede com 0,2, né? De 0,2 em 0,2, né? Isso aqui essa precisão aqui tem que ser maior do que o paquímetro, a precisão do paquímetro. Concorda comigo? Relógio comparador, apalpador. Relógio comparador a palpador.